Nosso fim de semana mais gostoso com o nosso baú de recordações para matar saudades e trazer aqueles bons momentos, momentos que a gente guarda no nosso coração, né? Momentos que a gente vai aprendendo a cultivá-los. Acho que essa é a grande questão. Vamos lá que é hora da mensagem do dia. E nessa entrada de bloco aí, essa palavra me soa muito peculiar, sabe? Quando a gente fala sobre cultivar. Cultivar as lembranças, que é uma das propostas desse programa, né? Cultivar os nossos bons pensamentos. Infelizmente a gente acaba cultivando algumas coisas que não são boas e mesmo assim a gente faz questão de cultivá-las. Você sabe o que é cultivar? Claro que sabe, né? A palavra é muito conhecida no nosso vocabulário. E a gente aprende muito cedo os sinônimos, né? E ainda bem que a nossa língua é vasta, principalmente para sinônimos, né? Tem lá uma infinidade de palavras para definir exatamente aquilo que a gente está dizendo. E o cultivo é algo muito fantástico, sabe? Eu tenho amigos de infância, possivelmente estão me ouvindo agora, que realizam, né, quer dizer, a gente faz um encontro anual, isso já vem aí já para a oitava, né? Estamos entrando aí possivelmente no oitavo ano que esses encontros acontecem. Isso é cultivo, cultivar amizade. Eu tenho amizade com o meu primeiro amigo de infância até hoje. Você possivelmente deve estar pensando aí as coisas que você cultiva. E uma das coisas que eu acho muito bonito na parte, né, quando a gente está cultivando, cuidando, regando, porque cultivar tem todo um conjunto da obra, vamos dizer assim, para que aquilo tenha eficiência e seja eficaz. Porque senão não funciona, morre, né? Você sabe que as pessoas que gostam de cuidar de flores, por exemplo, elas não escolhem as mais fáceis ou elas escolhem as mais bonitas, não é isso? Vou montar o meu jardim, a mamãe quando fazia aqueles vasos e colocava na varanda, tinha vários daquele, né? Você criança até jogava urina lá para matar as flores. Já fez isso, né? E aí a gente fica vendo, porque assim, dá trabalho, e tem umas que dão mais trabalho ainda. Aí você plantou o jardim, cultiva suas plantas, suas flores lindas que embelezam aquele jardim. Mas tudo isso requer tempo, né? Elas não nascem do dia para o outro, elas não crescem, elas não ficam belas da noite para o dia. Elas precisam de tempo, elas precisam de atenção, elas precisam de carinho. Elas precisam de muita coisa, sabe? Elas precisam que você esteja ali, seja presente. E você sabe que muita gente, eu achava muito engraçado, inclusive, que minha mãe, ela conversava com as plantas. Passava a mão nelas. Eu achava aquilo estranho até. Poxa, minha mãe ainda não está girando legal já, não. Mas essa é a questão, né? O cultivo parte exatamente desse princípio aí. Do tempo que se gasta, do que se usa, da água que se coloca, do lugar onde se planta. Essa flor não pode ficar no sol, tem que ser mais aqui. Essa aqui já pode, né? Essa aqui já gosta do sol. Quando é aquele tempo, né, não chove, a gente fala, poxa, uma chuvinha seria bom. Mas aí você vai lá com o regador. Então isso tudo refere-se e reflete exatamente na vida em todos os aspectos, em tudo que eu faço. O cultivar das coisas está ligado exatamente em tudo que eu faço na vida. Se eu não cuidar e não regar e não cultivar, eu perco tudo. Simplesmente vão embora. Morrem, as amizades morrem, a família morre, o casamento morre, os filhos morrem. Não, eu digo morre a amizade, o convívio. Isso é talvez uma das piores mortes que existe. Uma família morta. Quando você vê uma tragédia, morreu o pai, a mãe e os filhos, a gente fala, nossa, que pancada, dói na gente. Mas imagina dentro de uma casa uma família viva e morta ao mesmo tempo. Os pais não conversam, os filhos não têm amizade. Na hora do jantar está um sentado em cada lugar, não tem nem o prazer de sentar à mesa. É triste. O pai chega tarde, come lá na cozinha um lanche
A mãe está fazendo comida com a cara enfiada dentro de um celular, quase derruba o aparelho dentro da panela. O filho está grudado na perna da mãe, chorando, pedindo às vezes só uma atenção. E a mãe está dizendo: moleque chato do inferno, capeta. Não é assim que às vezes está estressado? Numa reunião de família está todo mundo com a cara enfiada. Eu costumo até brincar quando eu vejo um monte de gente numa reunião onde está todo mundo sentado, está todo mundo no celular. Eu costumo dizer assim: vamos criar um grupo e a gente pode conversar todo mundo agora aqui, porque ninguém olha para ninguém. Não tem cultivo. Aí o filho cresce, faz um bocado de burrada na vida, quebra a cara. E sabe o que a mãe diz? Aonde foi que eu errei? Sabe o que o pai fala? Poxa, o que eu fiz de errado? Por que isso deu errado? Por que meus filhos não são exatamente o que eu gostaria? Eu digo para você, você cultivou? Porque pode ter certeza de uma coisa: adolescência, momento da criação, todas as crianças, mesmo os mais bem criados, podem dar um certo trabalho, mas quando são bem cultivados, as sementes vão nascer mais cedo ou mais tarde. Olha você aí, quantas bobeiras você já fez na vida, quantas coisas erradas, quantas vezes você talvez fez até os seus pais chorarem, mas olha o cidadão e a pessoa especial e maravilhosa que você se tornou, porque um dia as sementes começaram a nascer. As sementes começam a vigorar. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Elas nascem fortes, porque foram bem regadas. Às vezes até as amizades podem nos levar para certos caminhos, certos conselhos, certas situações. As pessoas são assim, a vida é feita de escolhas, a gente precisa aprender e respeitar isso. Não adianta querer botar o seu filho dentro de um casulo de vidro, sabe, de uma redoma e dizer: ah, meu filho ninguém toca, ninguém mexe. Vai mexer sim, cara. Seus filhos talvez não passarão pelo que você passou, passarão por outras coisas, vão chorar, vão sofrer, vão ter dificuldades, porque essa é a vida feita para todos. Não é porque ele é seu filho que ele não vai passar, ele vai. A diferença é de como ele vai encarar isso tudo. Sabe, a diferença da sua vida foi a maneira como você foi ensinado. O que te deu o suporte para enfrentar tudo que você já enfrentou foi exatamente os conselhos que você recebeu, a maneira como você foi educado. Um pai faz falta? Muito! Uma mãe, converse com uma criança, um jovem, ou melhor, converse com uma pessoa que foi criança, foi jovem e não teve a companhia da mãe. Ele vai te falar todas as dificuldades. Eu vou te dar um exemplo. Para mim, uma das coisas mais difíceis que tinha era quando chegava o dia dos pais. Na escola a gente tinha o hábito, né? Eu acredito que até hoje deve existir isso. A professora vinha sempre com um papel para todas as ocasiões, ou seja, Páscoa, Natal, enfim. Nós desenhávamos qualquer coisa que ela nos entregasse ali, uma folha, que na época nem era xerox, era mimeografada. Então ela nos entregava e ali tinha um desenho talvez de um herói, alguma coisa assim, e a professora falava: nós vamos pintar esse desenho, vai ser o presente do seu pai. Imagina a minha cara. Por boa parte das vezes esses desenhos foram entregues para minha mãe, porque eu não tive essa figura do lado. E digo para você, fez falta? Muita. Hoje, sou pai, sou avô, procuro estar perto o máximo que eu puder. Procuro conversar o máximo que eu puder. Procuro ser a melhor pessoa para os meus filhos, para tentar suprir aquilo que eu não tive, entende? Procuro ser o que eu nunca tive. Então tento ser o melhor possível. Não sendo fantasiado, mas acho que uma das coisas mais bonitas que existe na vida, cara, sinceramente, é a amizade entre pais e filhos. Isso não tem preço, cara. Eu, quando era criança, eu ficava babando quando via meus amigos com aquele carinho com o pai. E com a mãe também, claro. Mas minha mãe também supriu e muito essa deficiência, posso dizer. Você esteve ali, do lado, presente, chorava junto, ria junto, brincava junto. Então, por um lado, claro, a gente fala que sente, mas por outro a gente sabe tudo aquilo que foi plantado. Então, se você quer que a sua vida, o caminho dela, para os seus filhos, para as pessoas que você ama, tenha um pouco mais de leveza, talvez, invista no cultivo disso. Cultive nos seus filhos o melhor que puder. As outras coisas a gente vai aprendendo, com as dificuldades da vida, sim.
Mas cultive as melhores amizades, cultive os melhores amigos, cultive o seu trabalho, o seu emprego que lhe traz o pão de cada dia. Tem pessoas que eu não entendo, chega para trabalhar de manhã, já fala essa merda, essa porcaria, reclama do trabalho, reclama do salário, reclama dos amigos, reclama do padrão. Se amanhã esse lugar onde você tanto reclama fechar, você também não terá mais o salário que você recebe, por mais difícil que possa ser, para colocar o pão na sua mesa. Ser grato. O cultivo está ligado à gratidão. Quando cultivamos as melhores coisas, por mais difíceis que elas possam ser, elas dão frutos que nem a gente imagina. Talvez é uma árvore pequena que está nascendo, mas amanhã, quando você for colher os frutos dessa árvore, nem você talvez imagina quão bela e frondosas são as frutas que você está colhendo. Pense nisso. Cultivar a melhor amizade com os filhos, com a esposa, com o marido, com os amigos, no seu trabalho. Cultive o melhor que a vida possa lhe dar.